E aí, Miguel, vamos falar das camadas da atmosfera que eu tinha falado com você, né? A gente falou sobre o conteúdo no último encontro da gente, mas eu achei que camadas da atmosfera eu falei assim muito superficialmente. Então, eu montei um slidezinho aqui para você com a explicação de cada uma, mais detalhado, qual a importância dela, qual a função que ela tem para os seres vivos no planeta, tá bom? Então, bora lá. A primeira é a troposfera, né? Que é essa que fica mais próximo da superfície. Ela seria a faixa da vida, porque é onde todas as espécies vivas, né? Ela está mais próxima de todas as espécies vivas, tá? A altitude da troposfera vai de 0 a 18 quilômetros. A temperatura vai até menos 60 graus nas partes mais altas. Concentra as maiores quantidades de gases indispensáveis para os seres vivos, que é o nitrogênio, o oxigênio, que é o que a gente respira, gás carbônico, né? E é também na troposfera que vai ocorrer as chuvas, os ventos, todos os fenômenos naturais. E é também nela que os aviões de pequeno porte, helicópteros e balões voam, tá? A segunda, ela funciona como se fosse um filtro solar para a gente. É estratosfera. Ela vai de 18 a 50 quilômetros e a temperatura dela varia de menos 60 graus a menos 80 graus centígrados. Então é bem frio, né? Nela a gente vai encontrar a camada de ozônio, aquela camada que é responsável por filtrar os raios ultravioletas, né? Aquele raiozinho que faz mal pra gente, pode provocar câncer, tanto nos seres humanos como nos outros animais e nas plantas também, tá? A outra é a mesosfera. A mesosfera ela funciona como se fosse uma espécie de película protetora e ela vai de 50 a 80 quilômetros. A temperatura dela chega de menos 10 a menos 100 graus e ela vai proteger a Terra dos meteoros, né? Quando esses meteoros caem a uma velocidade, por exemplo, de 65 mil km por hora, eles explodem, né, quando se chocam com essa película protetora que é a mesosfera, tá? E o caminho para o Sol é a termosfera, que ela vai de 80 a 300 quilômetros, a temperatura pode chegar a 1000 graus, né? Aqui o ar já vai ficando bem rarefeito, então vai ficar difícil, por exemplo, para se respirar. É aqui que o vento solar é interceptado pelo magnetismo da Terra e direcionado para os polos, que formam aquela imagem bonita da aurora boreal, né? E é também onde está a ionosfera. Então as frequências de rádio, por exemplo, se agora mesmo você está ouvindo, está assistindo o vídeo que eu preparei para você, graças a essas frequências de rádio que permite que os sinais da internet viajem, né? Cheguem de um ponto para outro. E a exosfera, que é a última camada, né? É chamada aqui, a função dela seria como se fosse uma espécie de lacre protetor, né? O lacre espacial. Ela chega de 300 a 600 quilômetros, a temperatura dela é de 1000 graus centígrados e ela faz a transição entre a atmosfera e o espaço sideral, né? Nessa camada vão ficar em órbita ali os satélites, né? Eles ficam girando na órbita da Terra, né? E o ar ali é muito rarefeito, tá? A temperatura pode chegar até 1000 graus centígrados, mas por conta de um fenômeno que é a rarefação, que você vai aprender mais tarde, o calor não se propaga, senão a gente assaria aqui dentro, né? A Terra seria uma espécie de estufazinha. Por falar em estufa, eu não coloquei aqui no vídeo porque o objetivo era falar sobre as camadas, né? Lembra do efeito estufa? Lembra que eu te falei? O efeito estufa é um fenômeno natural. Qual a função do efeito estufa? O gás carbônico que é eliminado durante a respiração dos seres vivos, né? Parte desse gás carbônico é absorvido pelas plantas, né, e os seres fotossintetizantes no processo de fotossíntese. E a outra parte, ele ajuda a aquecer o planeta, a manter a temperatura do planeta, né? Mas por que o efeito estufa, que tinha a função de nos aquecer,
tem se tornado um problema. Na verdade, o problema tem ocorrido porque, por conta da poluição e a emissão cada vez maior de gases poluentes, a gente está aumentando essa concentração de gás carbônico, mais do que os seres fotossintetizantes conseguem absorver no processo de fotossíntese. Então, é como se a gente estivesse dentro de um forninho, dentro de uma estufa. E o que isso vai causar? Vai causar alterações no regime de chuvas, então vai provocar grandes tempestades, ou então períodos muito grandes de seca, mudança no clima, né? Alterações no clima e toda essa bagunça do aquecimento global aí que a gente está acompanhando no dia a dia, tá bom? Repasse depois com calma e mais tarde vou mandar um vídeo corrigindo a atividade que você fez, comentando as questões, tá bom? Tchau!